Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal Em Família. Estamos aqui reunidos mais uma vez para estudar a lição da Escola Sabatina. Você já deve saber, nos acompanha aí. Todos os dias nós estudamos um pouquinho da palavra de Deus. Você é muito bem-vindo aqui conosco para se juntar nesse estudo. Já faça sua inscrição no canal para não perder nenhum vídeo. Curta esse vídeo que é muito importante também. Hoje nós vamos estudar a lição de domingo, 7 de abril, que tem o título Um Salvador de Coração Quebrantado. Vamos nos aprofundar nesse assunto, vamos ter a compreensão dele. Antes de irmos para o nosso estudo, vamos fazer uma oração. Ore conosco. Querido Deus, amado Pai, obrigado por essa oportunidade de estudar a tua palavra. Queremos te pedir agora a tua presença aqui, a tua presença do Espírito Santo também nos ajudando, nos instruindo nesse estudo. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Um Salvador de coração quebrantado. Esse é o tema do nosso estudo deste domingo e ele já diz muito, esse título, a respeito do comecinho aqui do nosso estudo. E como nós vimos no sábado, Jesus está ali no Monte das Oliveiras, conversando com os seus discípulos, falando para ele a respeito dos eventos que vão suceder, né? Destruição do templo, a invasão de Jerusalém. E Jesus se lamenta pelo povo escolhido de Deus não aceitar o Deus encarnado, não aceitar a salvação. João, quando fala a respeito disso, no Evangelho, diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E a lição comenta que Jesus fez tudo o que pôde para que o seu povo pudesse aceitar a salvação. E o amor de Jesus é infinito, é outro comentário aqui do nosso estudo também. E ele tem dado, né? Deus tem dado, não só deu para o seu povo, mas tem dado a todos nós chances incontáveis de reconciliação, de conversão. E é nesse ponto que a nossa lição aqui traz a pergunta número 1, que vai falar sobre isso. Qual foi a atitude de Jesus para com o seu povo e a resposta deste à sua graça? Outra pergunta, o que isso revela sobre Deus? E assim nós recebemos as referências bíblicas que são muito importantes para a nossa leitura. Nós temos aqui textos do Evangelho de Lucas, de Mateus e de João. É importante todas essas leituras, você já sabe disso. Nós destacamos aqui no canal, para deixar uma sugestão de resposta, o texto de Mateus 23, o versículo 37, que o Alexandre vai fazer essa leitura para a gente. Muito bem, então vamos à leitura, né? Mateus capítulo 24, aliás, 23, versos 37 e 38. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Muito bem, então nós tivemos a leitura aí de Mateus, né? O versículo 37 e 38, que já nos ajuda a deixar uma resposta sugerida aqui no canal. E a resposta fica assim: Jesus lamentou por seu povo não aceitar a graça da salvação de um Deus amoroso. Então, seguindo o nosso estudo, a lição ela vai se deter na invasão de Jerusalém, né? Especificamente. E vai falar que morreram muitas pessoas, né? Foi um evento assim trágico para o povo de Deus, né? Para o povo de Israel naquela época. A destruição, a invasão da cidade, a destruição do templo. E nesse evento, milhares de pessoas morreram, outras foram levadas para o exílio, né, cativas. E também a morte de inocentes, de mulheres, de crianças. E aqui a lição faz um paradoxo, né, do sofrimento humano com o amor de Deus. Né? Então, esse é um ponto muito sensível para nós, muitas vezes, de entender isso, né? É entender o sofrimento humano, por que pessoas inocentes sofrem, morrem, onde que Deus estava quando tudo isso aconteceu. Né? Então, aqui a lição ela vai nos esclarecer que isso não foi causado por Deus. Né? Esse sofrimento foi consequência, como nós já vimos,
da rebelião do povo, né, da recusa da graça, da redenção, da aliança que Deus queria fazer com o seu povo. E, consequentemente, eles sofreram esses castigos. Né? Então, a lição ela vai nos dar essa compreensão. E a lição ainda diz mais, né, Lê? Diz que nesse momento Deus estava com o coração quebrantado, né? Esse é o título aqui, um Salvador de coração quebrantado. Deus estava sofrendo com o castigo, com as consequências do pecado daquele povo, né? E como você bem colocou, esse paradoxo, ele é usado como estratégia do inimigo. Satanás usa isso para desacreditar das pessoas em Deus, do amor de Deus, né? E a lição trabalha, pontua isso aqui, dizendo que ao longo do tempo tem sido assim. Propósito de Satanás de enganar e destruir e depois culpar a Deus. Então, Satanás se alegra na guerra, nesses eventos onde muitas pessoas sofrem, para que ele possa culpar a Deus por tudo isso. Mas nós sabemos que, vivendo num mundo de pecado, devastado pelas consequências do pecado, nós estamos sujeitos a muitas situações difíceis. E o nosso estudo ele vai seguindo. Vamos aqui avançar para a pergunta número 2. Diz assim: leia Mateus, capítulo 24, verso 15 a 20, e faz a seguinte pergunta: que instrução Jesus deu ao seu povo para salvá-lo da vindoura destruição de Jerusalém? Aqui nós escolhemos o verso 16 a 18 para nos dar uma base para responder essa pergunta. Vou pedir ao Júnior que leia para a gente. Então vamos fazer essa leitura juntos. É importante a leitura completa, mas aqui no canal nós lemos a partir do versículo 16, que diz assim: Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. 17. Quem estiver no terraço, não desça para tirar da casa alguma coisa. E o versículo 18 conclui: E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Muito bem, após essa leitura, ficou claro aí, né, as instruções que Cristo deu ao seu povo, né? Podemos deixar a resposta assim: eles deveriam fugir de Jerusalém. E aqui o nosso estudo, ele vai fechar falando exatamente sobre a providência divina, né? Vai falar do amor de Deus. Apesar dos eventos históricos ocorrerem, né, toda a perseguição, destruição, até mesmo a consequência dos erros da humanidade, Deus sempre tem as suas providências para o seu povo. Né? Ele sempre tem uma saída. Ele é nosso refúgio, a nossa fortaleza. Nós estudamos muito isso no livro dos Salmos, né? No trimestre passado. E aqui não foi diferente. Deus profetizou sobre esse evento, alertando o seu povo que saíssem de Jerusalém, ou seja, cuidando do seu povo, né? Preservando os remanescentes. E é assim que ele age até os dias de hoje. Então, nós precisamos encarar e enxergar esses eventos pelo prisma do amor, do caráter de Deus. Né? Quando nós olhamos a história por esse prisma, fica muito mais fácil nós compreendermos o que nós estamos vivendo, o que nós estamos passando, né? E como Deus tem agido em nosso favor.